Olá, pessoas! Mais uma semana do nosso Tá Fazendo o Quê? O melhor e maior videocast sobre política da sua TV e do seu YouTube também, né? Afinal de contas, aqui na PUC TV toda terça-feira às 22h30 e no sábado, 12h30, a gente tem uma reprise. Só para lembrar, às vezes, perdi o programa na terça. Sábado, 12h30, tá aqui à disposição também. E no YouTube é imediato. Abriu o canal aqui, já tá rodando no YouTube e no Spotify. QR Code na tela, vai para lá, se inscreve no nosso canal, inclusive, para ser avisado e avisado das próximas produções. E quem tá aqui no YouTube, pessoal, dá um like, né? Likezinho maroto aí para o conteúdo poder ser distribuído para mais pessoas. Gente, essa semana a gente tá tentando fazer um programa especial, como todos os são, mas a gente tá no mês da mulher, né? E se tem uma área onde as mulheres, infelizmente, ainda sofrem pra caramba, é a política, a gente sabe disso. É um ambiente machista, é um ambiente difícil, onde a paridade não se aplica. E mesmo havendo legislação para tentar dar um migué, a coisa não funciona tão bem. Então minha convidada hoje para falar sobre política, aquela política do dia a dia, é uma vereadora que já tem a história na Câmara Municipal de Goiânia, uma vereadora que já tem participado ativamente em vários processos políticos, tem uma atuação contundente, e tanto você pode conferir nas redes sociais dela que estão passando aqui embaixo também, e vai poder falar com a gente hoje sobre como é que está funcionando de fato a política goianiense, como ela está conseguindo lutar e lidar com essas dificuldades, que é a vereadora Sabrina Garcês. Sabrina, muito bem-vinda ao nosso Tá Fazendo o Quê? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Marcos. É um prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer poder falar de política, especialmente política para as mulheres, nesse mês das mulheres, porque a nossa expectativa, a nossa vontade, o nosso sonho é que a gente tenha equidade de fato na política, né? Mais mulheres ocupando espaço, mais mulheres disputando, se elegendo e ocupando os espaços de liderança na política no nosso país. Sabe, aproveitar já o gancho que você deu, a gente estava conversando de bastidor aqui sobre a legislação, né? A gente sabe que o espaço não é igualitário, é muito difícil, mas isso não é só na eleição, né? Isso vem de muito antes. Os próprios partidos têm uma dificuldade tremenda de fazer um trabalho para que as mulheres possam entrar de verdade na política, né? Não simplesmente para compor chapa ou cumprir tabela, como a gente chama. A minha visão é a seguinte: o partido político, a grande maioria deles, são as estruturas menos democráticas da política. Na sua visão, o que os partidos deveriam fazer de fato para que pudesse ter essa equidade? Bom, Marcos, primeiro que você tocou no assunto, num ponto assim, extremamente importante. Se nós pegarmos o histórico dos principais partidos no Brasil, você vai ver que dificilmente ele muda de mãos. Então sempre continuam os mesmos caciques, os mesmos presidentes, junta partido, separa partido e são as mesmas estruturas de comando. Isso dificulta, com toda certeza, outras lideranças chegarem a esse posto de presidência, de uma ascensão efetiva nos quadros da diretoria, da direção partidária. E quando a gente fala de legislação, é óbvio que nós tivemos uma evolução tremenda com a legislação brasileira, principalmente pós-redemocratização, porque foi quando mulheres e homens passaram a ter os mesmos direitos de votar, de serem votados, foi pós-redemocratização. Apesar do direito do voto ter sido conquistado antes, mas direito igual mesmo foi pós-redemocratização. Então, nós evoluímos nas cotas, nas listas partidárias, mas, infelizmente, nós não percebemos um avanço de mulheres eleitas. O que nós percebemos foi uma deturpação da legislação que os partidos fazem. Pré-eleição, Marcos, as mulheres elas valem ouro. Todo partido fica atrás de mulher. Principalmente. Na hora de montar a chapa. Não, é uma loucura. Você é chamada para almoçar, para jantar. Não tem calendário, não tem tempo, não tem para você atender todos os dirigentes partidários que querem falar com você. E já no processo eleitoral, a gente percebe, eu como mulher, disputa eleição, já disputei, e outras mulheres, elas falam a mesma coisa, que passou o prazo da inscrição de chapa, você não consegue mais falar com o dirigente partidário, tudo aquilo que foi comprometido, material gráfico, fundo partidário, é uma burocracia para a mulher ter acesso, ela sempre fica por último, e isso, infelizmente, tem gerado aí as candidaturas laranjas,
cassação de chapas, o que é uma evolução, porque quando você começa a penalizar mesmo essas chapas, eu tenho certeza que nas próximas eles vão tomar muito cuidado em utilizar desse subterfúgio, que são as candidaturas laranjas de mulheres. Mas a resolução, no meu entender, para isso, é nós termos vaga nas cadeiras. Então, você reservar que comece com uma proporção. Hoje, no Congresso, a média de mulheres aumentou. Era de 13 e passou para 17. Então, vamos estabelecer 20% das cadeiras inicialmente para as mulheres e a gente vai aumentando isso sucessivamente, gradativamente, até a gente chegar aí uns 50%, 40% de mulheres. Eu entendo que isso, sim, seria um avanço na legislação. Mas, além disso, seria um avanço na representatividade das mulheres nas câmaras e nas assembleias e no Congresso. E eu penso que tinha que valer para o partido também. O partido tinha que ter a obrigação de, na sua estrutura, colocar mulheres nos cargos de direção, ter um processo seletivo lá dentro, né? Fazer a coisa realmente funcionar. Porque é tudo travado, como você bem colocou. Os partidos estão nas mãos de homens que já estão há 200 anos só repassando a mão um para o outro. Eu acho bacana, você deve ter ouvido isso muitas vezes, que é aquele pessoal que fala assim, mas é porque a mulher não se interessa por política. Cara, eu fico muito puto com essa história. Porque vamos pensar, se eu fosse mulher, eu tivesse que cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, trabalhar, fazer um monte de coisa, me virar uns 30, para depois ir para um partido que eu não ia ter atenção, que eu não ia ser ouvida, que eu não ia fazer nada, eu não ia nem a pau, velho. Então, assim, é absurdo esse argumento que as mulheres não se interessam por política. Tá? Isso é muito, muito falso. Até porque elas se interessam. Eu faço um programa chamado Tô no Bairro. Todo sábado eu tô num bairro diferente conversando com as pessoas. Eu levo uma estrutura simples, papel, caneta, uma tenda, ando pelo bairro, converso com as pessoas, porque o que eu quero é que elas conversem comigo sobre política. Então, eu não... Porque existem alguns gabinetes itinerantes e tudo certo, que levam um serviço. Esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é falar de política, é falar do problema do bairro mesmo. E a maioria das pessoas que me procuram na tenda são as mulheres. E elas sabem muito, elas vivenciam os problemas do seu bairro muito mais do que os homens. Sim. Elas vivenciam a questão da violência, os lotes baldios que estão com mato alto, o ponto de ônibus que não está bem preparado, a linha de ônibus que demora, o filho que ficou 3 dias sem ir para a escola porque não teve aula. Então ela vivencia, ela experimenta a cidade e ela tem um material mais rico para passar para a gente do que os homens. Então como que as mulheres se interessam menos por política? Isso é uma inverdade. O que as mulheres têm é um acesso mais dificultado às estruturas partidárias, que é pelas estruturas partidárias que a gente entra na política. Não tem jeito. Para um mandato eletivo, para uma disputa eleitoral, só existe um caminho que é através do partido. Então, essa estrutura hoje ainda é muito fechada para receber e acolher essas mulheres. Eu fiz, e vou voltar a fazer agora, que eu fiz um ano antes da pandemia, e depois já veio a pandemia, um projeto chamado Protagonize Só para Elas, que é um curso de formação para as mulheres que querem ser candidatas. Massa isso. Não, isso é fundamental. Então, a gente teve várias inscrições das pessoas participando, várias delas foram candidatas, algumas se elegeram, mas nessa primeira edição nossa, nós perdemos algumas mulheres, porque eu não tenho filhos, né? Então, às vezes, algumas coisas passam despercebido. E algumas desistiram porque era fim de semana, não tinham com quem deixar os filhos. Eu falei, não, na próxima vai ter uma brinquedoteca, aí sim. porque a gente tem que garantir esse espaço para as mulheres com essas outras atividades que nós mulheres carregamos, porque ainda o trabalho com os filhos, doméstico, infelizmente, pelo machismo, ele ainda não é compartilhado por igual entre homens e mulheres. Então é bacana te perceber, se a gente olhar o bastidor da política, a grande maioria de quem trabalha no bastidor da política são mulheres. Exatamente. Nos gabinetes, eu ministro curso de marketing político já há 10 anos. E eu vejo paulatinamente as minhas turmas crescendo a parte feminina. Meu último curso tem acho que umas 3 semanas, tinha acho que 2 homens, 3 homens, é só mulher. Então assim, elas estão na política, vocês estão na política, só que não estão conseguindo o protagonismo. Então, acho que essa palavra é muito legal. Realmente dar protagonismo, dar um espaço para falar, para apresentar ideias. E aí eu percebo que
esse tipo de iniciativa ele tem que acontecer, e se vocês não se mobilizarem, não vai. Porque como você colocou, tem coisa que não passa na cabeça, tem políticas que só as mulheres enxergam, porque o homem não sofre aquilo. Exato. Às vezes o cara tá o dia inteiro lá no trabalho dele, na empresa, não sei o que, ele não vai levar o filho na escola, então não sabe que o ônibus não tá funcionando, ele não vai reunião de pais e mestres, então não sabe como é que a escola não tá prestando. Então é uma realidade que tem que ser trazida à tona e, de fato, se não for pela política, que é o que a gente fala toda semana nesse programa, né? A gente não resolve o problema social fora da política, tudo é através da política. Então, tendo essa dinâmica, com certeza melhora bastante. Na Câmara Municipal hoje, vocês são quantas mulheres e como é que está essa dinâmica de espaço, de ocupar espaço, de fato? Infelizmente, nós perdemos uma mulher recentemente, que é a vereadora Gabriela Rodaste, que perdeu o mandato dela por infidelidade partidária. Então agora nós somos 4. Na última legislatura nós éramos 5 também, mantivemos esse número e agora perdemos por essa questão judicial. E você sabe que pode ocorrer uma coisa ainda, voltando na lei das cotas femininas, das candidaturas, que tem um outro mandato sendo contestado, que é da chapa do PSC, que foi eleita uma mulher. Então, corre o risco da lei que garante a presença das mulheres nas chapas ser usada para retirar uma mulher que se elegeu, e quem vai ocupar esse espaço é um homem. Assim, eu lembrei disso agora, para você ver tanto que a legislação, ela ainda é falha e deturpada, então, enfim. Mas então, hoje nós somos 5, aliás, 4, perdemos uma agora, e nós temos mulheres na mesa diretora, presidindo algumas comissões, mas mesmo assim ainda não é um protagonismo, né, Marcos? Eu fui a primeira mulher presidente da CCJ, fiquei lá nas 2 legislaturas. Quando eu fui presidente, eu fiz questão de que na composição da CCJ todas as mulheres estiveram presentes. Hoje na nossa CCJ não tem nenhuma mulher. Nossa. De 5 que a gente tem lá na Câmara, então nenhuma compõe a CCJ. Então é uma diferença também quando a gente tem mulheres nesses espaços de protagonismo e liderança que abrem espaço para outras, né? E isso é tão importante, às vezes as pessoas não percebem. Mas durante a última legislatura, quando começou a pandemia, o ex-prefeito ele fez a suspensão dos contratos temporários de professores. 3 mil professores, aliás, professoras, em sua maioria mulheres, que ganhavam entre 1 e 2 salários mínimos. A única ação de contenção de gastos foi a suspensão desses contratos. Eu lembro desse... Porque não tem razão de existir, enfim, tinha razão lógica. E nós éramos minorias, mulheres minoria na Câmara, mas éramos maioria na CCJ. E havia uma manobra da base do prefeito que não deixava votar o nosso requerimento. Na verdade, nem era requerimento, era um decreto legislativo que poderia suspender essa ação do prefeito. E a gente não conseguia votar ele em plenário, porque a base do prefeito estava manobrando. Nós só conseguimos votar, perdemos, mas nós só conseguimos votar quando as 5 mulheres fizeram um pacto e a gente travou a CCJ. Então, se não ia votar o nosso decreto, não iria votar mais nada, nenhuma ação do prefeito, nenhum projeto de lei. E aí nós conseguimos fazer o enfrentamento do plenário. Então, nós mulheres também, quando a gente chega nesses espaços, a gente tem que encontrar alternativas para a gente ter um poder de pressão, senão nós seremos esmagadas. E para quem não entende, pessoal, dentro dos parlamentos funciona assim. Se você pegar um dia de sua vida para assistir uma TV Câmara, TV Assembleia, você vai perceber que esse tipo de manobra acontece o tempo todo, né? Tem um grupo que quer levar uma pauta, outro grupo não quer que a pauta seja comentada. Isso é normal, é natural, é o processo. Agora, se de fato não tiver ali as mulheres para defender as pautas femininas, não vai, meu irmão, não vai. Você pode ter certeza que não vai rodar. Então, assim, a hora que você começar a pensar, mas é muito mimimi, mas é de cota, meu irmão, tem que ter algum nível, algum sistema, algum mecanismo para melhorar o nosso processo político, porque ele é completamente desigual. E aqui eu falo a minha condição de homem que estou vivendo na política há muitos anos. Eu reconheço, porque eu participo disso. É extremamente desigual, chega a ser desonesto o que acontece em algumas eleições, o que alguns partidos fazem, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora eu vou fazer um break rapidão aqui na PUC TV. Quem tá no YouTube, vinhetinha vai e volta, e você continua aí, beleza?
Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, batendo um papo muito bacana com a vereadora Sabrina Garcês, aproveitando aí, né, esse mês das mulheres, que na verdade não tem mês da mulher nada, todo mês é mês da mulher, então para com essa bobagem, mas, obviamente, a gente quer dar um pouco mais de reforço para a participação feminina na política. A gente tá aqui para falar de política, não é? Política do dia a dia, não é? E quem entende pra caramba de política do dia a dia são as mulheres, porque elas estão muito mais imersas, às vezes, no cotidiano do que nós, homens, né? Então a gente tem que ter essa sagacidade de perceber, olha, fala com a gente, vem pra cá. Já há vários programas eu tô falando, gente, mulheres, venham participar do Tá Fazendo o Quê? A gente quer ouvir vocês também. Só que, infelizmente, além de ter menos mulher do que homem na política, a gente não consegue contato, a pessoa não retorna e assim por diante. Bom, estamos voltando agora. Aqui embaixo tem o telefone do Elias. O Elias é o cara que tá sempre ali no fundo do bastidor, fazendo o papel de Elias. E o Elias é o nosso diretor comercial. Então, quer anunciar com a gente, fala com o Elias que ele vai com certeza arrumar um plano bacana pra você, tá bom? QR Code na tela, vai pro nosso canal no YouTube. Se você tá só na PUC TV, já se inscreve no canal e dá um like maroto, porque daqui a pouco nós vamos migrar o nosso conteúdo ali pro YouTube e vai ter uma parte exclusiva, né? Aquele conteúdo mais marotinho que a gente pode falar mais à vontade, Sabrina, vai só pro YouTube. Então você tá na PUC TV, não perde tempo. Estávamos falando então sobre essas dinâmicas todas da política, falamos sobre a Câmara, descobrimos que esquecemos de uma colega falha sua. minha, que é a Kátia que entrou, que é do PT, então nós tínhamos 6 vereadoras. E aí agora com a cassação não, né? Com a saída da Gabriela Rodarte, voltamos a ter 5 mulheres. 5 mulheres. A Kátia que entrou na vaga do Mauro Rubem, que ganhou a eleição para deputado. Exato. E migrou para a Assembleia Legislativa. Bom, vamos pensar o seguinte. A gente tem aí uma dificuldade tremenda de fazer política de um modo geral, né? Para a população não é tão acessível, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas não entendem o que é a política de fato, e aí começa a pegar ranço, fica com raiva, fica bravo e não quer saber. Mas aqui a gente tem esse papel, né? De falar o que é a política do dia a dia que vai mexer na vida da pessoa. Ela tem que entender o mínimo ali para poder até saber para quem reclamar. Exato. Você me disse que faz um trabalho nos bairros, né? Você tem aí leva a tenda e começa a conversar com as pessoas. Você consegue transpor isso para o seu mandato de que forma? Você consegue pegar escutar a população e transpor de que maneira? E isso chega também à prefeitura? Você tem alguma interlocução com o prefeito? Como é que está a relação? Exatamente. A gente sempre fez isso desde o primeiro mandato. E o que a gente faz é entender as demandas ali daquele bairro ou daquela pessoa. A gente não faz distinção de demanda. A pessoa chega e desabafa. O primeiro momento, o que elas falam? A maioria, poxa, eu nunca vi um político que vem aqui na porta da minha casa para me ouvir. Então, o fato de ter um político ali, uma política, para a maioria das pessoas já é algo diferente. O segundo é porque a nossa missão é pegar essa demanda, aquilo que for competência do município, nós vamos no município despachar, aquilo que for do estado, enfim, a gente busca as instâncias que são as corretas para a gente poder levar essa demanda das pessoas, seja através de projeto de lei, requerimento na Câmara, despachos nas secretarias, e a gente entende o problema e busca a solução. Esse é meu mote, Marcos. Eu tenho certeza, a política ela serve para resolver problemas. Uhum. Então, o meu mandato ele é muito operacional nesse sentido. E às vezes as pessoas até criticam, falam, você tem um mandato aberto demais. Eu falo, gente, mas eu entendo que essa é a missão do político. Se alguém chega me procurando, eu como parlamentar, eu tenho mecanismos e instrumentos para poder resolver aquele problema, ótimo. E se eu não resolvo também, eu falo, isso aqui eu não consigo, não fico enrolando ninguém. Então, a partir dessa escuta no bairro, isso se transforma em alguma ação parlamentar, seja projeto de lei, requerimento, ou despachos, ou ofício. E às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue dar devolutiva para o morador, para aquela pessoa. E a gente já faz isso há 5 anos, né? Que a gente faz essa escuta e essa dinâmica. Eu falo muito que para o munícipe, o cidadão, é muito mais importante ele perceber que você está pelo menos tentando ajudá-lo do que você prometer que vai resolver algo que você não vai resolver. Exato. Porque na política ninguém faz mágica, né? A gente está aqui o tempo todo entrevistando prefeito e vereador e deputado, a gente sabe que é um processo o negócio. E infelizmente há ainda aqueles mandatários que prometem mundos e fundos e não entrega e depois não atende a pessoa, e aí é óbvio que o cidadão vai ficar puto.
O problema é que aí demoniza todo mundo. Sim. E aí vira uma dificuldade tremenda até para vocês que querem fazer alguma coisa mais de prática, né, de entrega, acessar esse pessoal. Na sua relação hoje, ou pelo menos na sua percepção em relação ao executivo municipal, tá havendo muita reclamação. Sim. Muita reclamação, o pessoal tá falando muito da cidade, buraco na rua, que são coisas do cotidiano das pessoas que estão sendo cada vez mais incisivamente comentadas e criticadas. Como é que você entende que vai ser esse resto de mandato aí do Rogério Cruz? Você que tá no partido do Rogério, inclusive, né? Você entende que vai haver possibilidade de uma melhora na imagem do prefeito? Há espaço para isso ainda? Marcos, acho que a gente tem que fazer algumas análises. Primeiro, Goiânia vive com problemas estruturais, que não vêm dessa gestão, mas que quando a gestão entra, ele tem que buscar resolver, né? Não é desculpa. Mas quando a gente está vendo agora o problema de drenagem, a gente tem um problema de asfalto, a gente tem um problema dos buracos. Primeiro, nós estamos num momento de chuva. É difícil você dar manutenção. Se você fizer uma análise de prefeitos, uma análise de pesquisa quanti-quali, sempre entre os meses de dezembro a março, que é um período de chuva, a popularidade dos prefeitos cai. Dificilmente ela se mantém no mesmo patamar. Porque é quando esses problemas, eles... afloram. Exato, eles afloram. Então, isso é passageiro. O problema no buraco, o período de estiagem, vai lá, vai tampar, isso vai deixar de ser um problema para aquela pessoa. Mas nós temos aí um problema histórico em relação ao asfalto, a qualidade do asfalto. Então, nós temos hoje bairros que são asfaltados, mas que são intransitáveis, porque a qualidade é muito ruim. Então, a gente tem que melhorar essa qualidade do que é feito na cidade. E também a gente precisa dar respostas para a zeladoria, que eu falo que é cuidar de praça, a limpeza da cidade, a arborização, que é esse serviço mais do dia a dia, que a gente tem recebido muitas demandas e denúncias de falha. Então, isso tem que melhorar. As pessoas, a população, a primeira visão que ela tem de um prefeito é de um grande zelador da cidade. Ela não espera que ele vai fazer uma grande obra, que ele vai fazer uma grande mudança na cidade. A maioria das pessoas esperam que o prefeito ou a prefeita, que eles cuidem bem da zeladoria da cidade. Isso tem que ser feito, isso é o mínimo. Aí, se o prefeito consegue fazer isso, ele mantém seu patamar ali de aceitação, de popularidade. Para se destacar, a gente tem aqueles prefeitos que conseguem dar um plus. Eles mantêm uma boa zeladoria, mas eles entregam uma obra bacana, eles estão pensando aí, no caso, nós tivemos o prefeito de Aparecida, que mexeu muito com a questão de tecnologia, trazer o desenvolvimento econômico para a cidade, que são pautas que aí você fideliza, eu entendo, que aí você vai fidelizar o eleitorado. O Rogério, ele tem hoje dinheiro em caixa. Esse problema do asfalto, de buraco, isso para mim, com a estiagem, eu espero que seja resolvido, porque isso não é difícil. O problema do lixo e das praças precisa resolver também. É um problema fácil de se resolver. Se isso começar a aparecer para a população, eu acredito que a popularidade dele melhore. E ele tem tempo para lançar esse tanto de obra que nós estamos vendo, porque ele tem dinheiro em caixa. Então, além de cuidar da zeladoria, que ele tem que começar a mostrar esse patamar, ele vai ter condições de fazer esse plus que eu te falei. E aí sim ele se torna competitivo. Então, um prefeito com 1 bilhão em caixa, mantendo a zeladoria, só de CEMEI, que eu estava conversando com o secretário Bessa, se não me engano, são 15 que vão entrar em construção agora. Isso dá um impacto. Com certeza. Isso gera um impacto. Com certeza. Mas precisa começar a ser feito, para que as pessoas sintam essa diferença na prática. Senão, não dá tempo. Mas eu acredito, agora você que é especialista em comunicação, eu não, eu sou política. Mas nós estamos em março. Se o prefeito entra em janeiro, fevereiro com algumas entregas, mantendo a zeladoria num nível aceitável, ele tem chance sim de ser candidato. Mas se isso não acontecer, infelizmente não terá chance. A parte da comunicação, né, a gente estava conversando de bastidor aqui, é triste, velho, como muita gente, né, muitos políticos
não dão o devido valor à comunicação. E uma reclamação que eu já ouço abertamente em vários segmentos é que o Rogério não é um cara que está se comunicando bem. Não tá, e aí eu não vou ter nenhum juízo de valor em relação a quem está fazendo. A questão não é essa, é que tá deixando um gap. Tá deixando um gap, isso é um ponto que o comentário tá rolando. Zeladoria, aí se me obriga a tocar num ponto tenso do rolê, que é o lance da Comurg, né? Sim. Que tá tendo agora aí uma CPI da Comurg, como é que é? Porque o pessoal tá puto, porque tá mal cuidado, e aí quem é responsável por fazer isso é a Comurg, e agora tá vendo aí essa CPI da Comurg, que parece que vai dar uma dor de cabeça pro Rogério também. Como é que tá rolando isso no bastidor lá? A Comurg, ela vem dando dor de cabeça para os prefeitos aí há alguns anos, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas eu já ouvi que a Comurg é uma caixa preta, que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Exato. E porque ela é uma empresa de economia mista, ela tem o seu próprio conselho, o gestor. Então, hoje a Comurg, ela não depende de uma atuação direta do Rogério. Que eu digo no seguinte, se for para contratar alguém, isso não passa pela Casa Civil. É a própria Comurg que faz contratos e etc. Hoje, o que a Comurg precisa da prefeitura? Porque quem paga é a prefeitura. E o valor é muito alto. Só que, e aí existe uma confusão, porque eu sou uma defensora das trabalhadoras e dos trabalhadores da Comurg, que são pessoas mais vulneráveis, que dependem desse trabalho e que tiram leite de pedra ali dentro da Comurg. O problema da Comurg não são seus servidores, mas infelizmente essa gestão histórica e deficitária, com contratos, tinha um problema aí de prestação de serviço para a prefeitura, que a prefeitura não pagava a Comurg. Então a prefeitura, que a Comurg prestava serviço para a prefeitura não pagava a Comurg. No seguinte sentido, a Comurg ia lá e dava manutenção numa praça. Esse dinheiro, como ela é uma empresa, ela deveria monetizar isso, cobrar, e a prefeitura pagar ela. Então, historicamente, isso não era feito. Isso começou a ser feito agora, começou a ter contratos de prestação de serviço da Comurg. Mas você sabe que na cabeça do povão, a Comurg é da prefeitura. Sim. Então, assim... Mas é porque quem indica é o prefeito. O cidadão, se a Comurg não tá fazendo, é o prefeito que é ruim. Não, e a responsabilidade é do prefeito. Ele não tem uma ação administrativa diária, mas ele dá os rumos e as rédeas que a empresa tem que ter, porque ele é maior acionista. Então, ele é maior acionista, a prefeitura é a maior acionista dessa empresa. Então, ela pode determinar os rumos. Então, nós precisamos analisar de perto a Comurg. Eu não entendo ainda, nós ainda não analisamos, eu não entendo ainda que isso é uma SEI contra o Rogério, ou que vai ter algum tipo de problema na gestão do Rogério. Eu acho que nós temos um momento ímpar de passar limpo essa empresa e entender quais são os contratos bons. A manutenção de peça está bacana, está com preço maior, sabe? O óleo, a contratação de gasolina, como são... Não, esse cara ainda vai ajudar a gestão do Rogério. Exato. Faz um filtro ali e fala, irmão, tá dando ruim porque isso aqui tem que mudar. Exato. Então, eu acho que o papel da SEI de investigar e também de apontar rumos e caminhos para o prefeito para que a gente possa melhorar a gestão. Porque a zeladoria tá pegando. Eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, quando eu ando na rua, eu moro num prédio no setor Bueno. Todo dia que eu desço no elevador com alguém tá reclamando. Pô, Sabrina, tá suja aqui. Mas é o que a gente fala muito nesse programa, sabe? No vereador, e aí até o prefeito Zé Délio de Hidrolândia esteve aqui semana passada com a gente, ele falou, o vereador é o para-choque da sociedade, irmão. Vocês estão na rua ali, paulado o tempo todo, não tem como. Então, essa SEI, eu entendo que pode ser um caminho para a gente reestruturar a Comurg e ajudar o prefeito a dar esse rumo e melhorar a nossa zeladoria. Não, de fato. E aí é importante também, a gente volta na parte da comunicação, né? Para o cidadão, é tudo uma coisa só. Sim. E se ele não é esclarecido disso, é óbvio que o pau vai torar na costa de vocês, que são os políticos, porque política é tudo, né? Tudo é os políticos. Não tem diferença de vereador, não de deputado, de nada. Tanto que ele cobra, às vezes, coisas que nem são da alçada de vocês, né? Falou, vereador, você tem que mandar construir aqui um viaduto. Falou, não
não dou conta com esse viaduto, eu tenho um mandato legislativo. E a parte do mandato legislativo é isso mesmo, né? É fiscalizar, é cobrar, é ir em cima, é fazer mesmo essa interface entre o cidadão que vai te abordar no elevador e a prefeitura. Então a gente entende que esse papel da vereança é fundamental. É o que fala que a gente move. faz conexões. Sim, não, mas tem que ser, porque para o cidadão comum é muito difícil ele saber até a quem recorrer, aonde bater, né? Então até o bom desse programa é isso, a gente mostrar para as pessoas como é que funciona de fato na prática a atividade política. Então, a gente está se prestando muito a isso. Bom, agora nós vamos entrar num papo aqui que também não tem como evitá-lo, que é a eleição do ano que vem, né? Ano que vem é o ano eleitoral e o pessoal fica assim, meu Deus, né? Acabou de sair de uma eleição. Irmão, é o seguinte, eleição pra gente que trabalha na política é assim, acabou uma, começa a outra. E ano que vem é ano eleitoral. Ano eleitoral é uma eleição bastante difícil, porque a eleição para vereador é a mais difícil que tem, porque é gente pra um caramba concorrendo. Tem a questão do executivo também, que você mesmo pontuou, que o Rogério precisa, e até ele mesmo falou numa última entrevista dele, se não me engano, na TV Anguera ou no Jornal Popular, que ele sabe que ele tem que se viabilizar, né? E essa palavra vai ser muito falada daqui a pouco aqui nesse programa. Então, a gente tem que pensar como é que vai ser essa dinâmica para chegar em 2024 e qual é o seu objetivo. Mas eu só vou falar isso para quem for lá pro YouTube. Porque agora, vamos parar aqui na PUC TV, você obviamente vai pegar o seu celular, vai no QR Code aqui e vai migrar lá pro nosso canal no YouTube, porque agora o papo vai ser exclusivo para quem vai lá pro nosso canal, beleza? Ó, o telefone do Elias vem anunciar com a gente, nossas redes sociais o tempo todo aqui, fala com a vereadora, vai lá, enche o saco dela, manda mensagem, cobra dela mesmo, fala para ela falar pro prefeito os recados que você quer mandar, porque é assim que funciona a nossa política do dia a dia. Sabrina, me ajuda a chamar o pessoal aí pro YouTube, porque agora a coisa vai ficar séria lá. Gente, vai pro YouTube que vocês vão descobrir muitas coisas aí, viu? Disputas, quem que entra, quem que sai, qual que é o cargo. Agora o trem vai ficar feio, gente. Gente, vamos pra lá, viu? Olá, pessoas. Estamos de volta agora só aqui no YouTube. Exclusivaço o conteúdo agora. Agora a gente pode ficar mais à vontade, pode falar umas bobagens, porque agora é só nós que manda aqui, tá certo? Quem veio da PUC TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve no canal e mete um like maroto nesse vídeo, porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Aproveita no final, vai aqui embaixo, pega o link e compartilha, né, no grupo do WhatsApp, manda pra galera para entender um pouco mais como funciona a política. E ó, tivemos informações muito importantes hoje sobre o que é a Comurg, como é que funciona a Comurg, em relação ao prefeito. Então assim, pega esse material e distribui, para de mandar só meme de gato, manda conteúdo de qualidade, beleza? Vereadora, então, 2024 tá batendo na porta já. Já chegou. Já chegou, você saiu de uma eleição agora, né? Já fez ali uma movimentação, inclusive, você saiu de um partido, migrou para os Republicanos agora. E como é que tá o projeto de vocês, que tem o Rogério, que seria aí, né, a tendência de uma reeleição, mas ao mesmo tempo tem toda uma estruturação de chapa para vereador, chapa para o estado inteiro, porque é uma eleição muito ampla e muito complexa. Como é que tá a dinâmica de vocês em relação a isso já? A nossa missão partidária que o Marcos Pereira, nosso presidente nacional, determinou de ampliação do partido aqui em Goiás, né? Então, tentar aí fazer chapas fortes ocupando prefeitura, vice nas principais cidades, nossas chapas de vereadores competitivas, e nós temos esse desafio aqui em Goiânia. Na última legislatura, o Republicanos elegeu, eu acredito que 4 vereadores, 3 ou 4 vereadores. Hoje nós somos 3. Então, a nossa expectativa é de que a gente, até por ser o partido do prefeito, ter uma estrutura diferenciada, nós queremos aí vir para uma disputa de pelo menos 4 a 5 cadeiras na próxima eleição. E o nosso desafio é esse, montar chapa, conversar com as pessoas, conversar com os outros candidatos, com os outros vereadores, até porque com a legislação, cada vez mais os partidos pequenos têm perdido força e os grandes que vão se sobressair nas eleições. Nós temos uma dinâmica agora, até a gente tem conversado muito isso com o pessoal aqui, a tendência é afunilar bastante, né? Eu acho que, sei lá, daqui mais 2 eleições a gente vai ter uns 15 partidos só. Isso. Aí aquela reclamação, tem partido demais, já não vai valer. Mas nessas mexidas de tabuleiro a coisa se complexifica, né? Porque uma coisa é a realidade de Goiânia, outra coisa é de Anápolis, outra coisa é de Rio Verde.
como é que você faz para juntar, às vezes, grupos que são rivais históricos, assim, o pau tá torando há 1000 anos, e aí vai lá em cima, não, vamos juntar um com o outro aqui, vocês embaixo, vocês viram amiguinho da última hora? Como é que faz? Mas, ô Marcos, você sabe que a gente teve uma experiência que muita gente apostava que não daria certo, que foi a união aí do Caiado com o Daniel, né? Porque eram partidos historicamente rivais, e quando a gente chegava no interior, o cara do MDB, ele não conversava de jeito nenhum com o cara do DEM, era briga de família. E o MDB é um dos partidos assim, mais tradicionais no interior. Assim, o MDBista, ele é o PMDBista antigo e raiz mesmo. Ele é bruto. Então a gente apostava que isso não daria certo, mas parece não, né? O governador foi eleito aí no primeiro turno e teve uma participação especial do partido, do Daniel, do MDB. Então eu não vejo isso como uma grande problemática. E a nossa diferença é que a gente tem hoje um presidente estadual que ele tem disponibilidade de tempo de poder ir nas cidades, fazer essas costuras, de se dedicar para o crescimento do partido. Então, a importância de se ter um presidente do nosso quilate, que é o Hildo do Candango, já foi prefeito, tem uma experiência enorme, é poder fazer essas costuras. Porque essas costuras, Marcos, elas dão certo quando elas são feitas artesanalmente. Então, é ser lá em Anápolis, entender a realidade, conversar e vir aqui em Goiânia, mas ir lá em Posse também entender. Então, quanto mais artesanal for feita essas costuras políticas, eu acredito que mais chances de serem vitoriosas nós teremos. De fato, eu até estava conversando de bastidor aqui, a estratégia do Marcos Pereira foi muito boa, né? Porque tava aquela, vai ser o pastor Jefferson, deputado federal, vai ser o prefeito Rogério Cruz, e ambos não teriam, até como você comentou comigo, essa disponibilidade de rodar o Estado, abrindo diretório, organizando gente, conversando com liderança, e partido é isso, minha gente, partido tá aí para eleger gente, partido que não elege gente some, né? Vocês estão vendo aí um monte de partido desaparecendo, como a vereadora falou, partido pequeno vai acabar, E partidos históricos, você veja o PSDB, por exemplo. Poxa vida, não é? É um partido, eu comecei minha militância no PSDB, sabe? Tenho um carinho, sou admiradora do Fernando Henrique Cardoso, entusiasta, e, poxa, o PSDB, ele tá na iminência de se unir a outros dois partidos, porque perdeu completamente o protagonismo, né? Não fez o dever de casa, não renovou suas lideranças e, infelizmente... E vamos lembrar que, historicamente, aqui no estado, a disputa sempre era MDB e PSDB, uma coisa brutal, não tinha espaço para mais ninguém. E das últimas eleições, é bem bacana a gente falar isso, é o quanto os protagonistas mudaram, assim, porque de fato a gente tem aí já 2 eleições, um PSDB que não conseguiu se mostrar, não conseguiu crescer, não conseguiu, de fato, continuar liderando um espectro político todo, né? Como aconteceu antigamente. Tem um legado, por mais que tem críticas, mas tem um legado substancial de mudança no Estado a partir de suas gestões, né? Então, esse olhar do partido, de não ser um olhar para o mandatário, ele precisa, a gente precisa de estar, os partidos precisam estar atentos a isso. Porque o mandato acaba. Sim. E o partido ele tem que ser forte. Se for um partido que depende de mandatos, infelizmente a tendência é acabar. Não, sem contar que também, se o partido for muito personalista, né, tiver só uma figura ou duas que protagonizam todo o processo, cara, é muito suscetível a dar ruim uma hora qualquer. E aí é por isso que eu achei interessante a decisão do Marcos Pereira, porque você tem um prefeito de uma capital, você tem um deputado federal, e aí o partido hoje não está na mão nem de um nem de outro, que são figuras importantíssimas para o partido, mas está na mão de alguém que vai ter disponibilidade para construir o partido em razão do partido, e não em razão de sua candidatura, de seu mandato. Bacana a gente percebe que há um projeto por trás disso, né? E aqui no programa eu sempre falo isso, né, gente? Quem não tem projeto faz parte do projeto de alguém. Isso é regra. Se você não sabe qual que é o seu rolê, você tá sendo usado por alguém. Isso é fato. Qual que é o seu projeto, Sabrina? Porque a eleição tá aí, né? Então, meu projeto, naturalmente, até por estar no Republicanos, é uma candidatura de vereadora. Mas eu tenho um sonho ainda de disputar a Prefeitura de Goiânia, tenho um sonho de disputar e ocupar um espaço na Câmara Federal. Creio que na próxima eleição eu devo sair candidata a federal novamente, tenho me preparado agora um pouco melhor,
Aprendi muito. Quando a gente erra, parece que a gente aprende dobrado, né? Porque é na dor, né? Não tem jeito. Aprendi muito, cometi aí alguns erros, mas saí feliz dessa campanha de federal, porque ampliou demais a minha cabeça. Mas o próximo passo, naturalmente, por termos o Rogério candidato, é eu ser candidata novamente a vereadora. No caso do Partido do Republicanos, a montagem da chapa é algo mais pacífico ou é assim como os outros partidos, é briga de foice no escuro? Menina, é dedo chorando? no olho, mordida, puxa cabelo e vai assim. Cara, é impressionante. Todo ano, né? Eu tenho atendido vários clientes. Você tá filiando o cara, ele saiu, foi pro outro, eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Não, mas é engraçado porque todo ano eleitoral a gente começa, até eu atendo muito cliente de consultoria, e eu já falo de cara, falei, irmão, é o seguinte, 50% da sua eleição é a escolha do partido. Não tem como. E essa problemática toda que a gente tem visto na Câmara de Goiânia, em especial, você não sabe, né? Toda semana é a porta da esperança. Quem que vai cair, quem que vai entrar. Porque montagem de chapa problemática que não consegue depois cumprir com a legislação. E atualmente a lei eleitoral, né, os órgãos da legislação eleitoral estão muito contundentes e está mesmo punindo, está indo atrás, está fazendo valer ainda dentro do mandato, o que antes não acontecia, né? Acabava o mandato aí que ia falar, caçar, ia derrubar. E agora não, tá pegando firme mesmo. E a hora que você pensa nesse sistema, cara, e aí? Vou chamar o fulano pra cá. Não, tá tudo ok. Você pisca o olho e tá namorando com o outro de lá. É uma baderna, vocês têm que entender o que é política de montagem de chapa, que é bom demais esse negócio. É bom demais, né? É uma adrenalina danada. Total, toda hora é uma surpresa. Você tá ali até o último minuto. Não, tamo firme com a chapa. Se sai alguém, desmonta a chapa toda, vira aquele peteco. Mas para vocês hoje, com essa base que vocês já têm, já dá para entender que, ó, as figuras principais da chapa, mais ou menos, a gente já tem articulado, pelo menos? Bom, naturalmente, até porque é um histórico do partido, tem sempre um candidato da Igreja Universal, que é um candidato que vem com um caminhão de votos. 9 mil, 10 mil votos, e nós temos aí a reeleição do Isaías, que é da Igreja Universal, que a gente entende que vai ser o puxador de votos. O que é interessante, porque agora com essa nova forma de contagem de votos, antigamente tinha muitos candidatos que o partido não fazia o coeficiente, mas ele vinha na sobra. Sim. E hoje essa sobra ela está mais difícil dos partidos pequenos acessarem. Se o cara não bater a cláusula ali, o mínimo de voto ele não vai. Não vai. Antigamente você ia 100 votos. Já 100 votos você ia. Então, para os candidatos que querem realmente, que têm chance de disputa, eu acho que o primeiro passo é escolher um partido que vai pelo menos ultrapassar a cláusula, o coeficiente. Porque o risco é enorme de termos candidatos, às vezes, com 4, 3, 5 mil votos, que o partido não atingiu a cláusula e que vai ficar de fora. Então, por ter um puxador de votos, facilita. O que nós precisamos, porque aí passando do coeficiente, a disputa da sobra só fica com quem passou do coeficiente ou quem atingiu 20% individualmente, se o candidato atingiu 20%. Então, diminui a competição pela sobra. E, a partir disso, termos uma chapa competitiva com candidatos aí de 4, 5 mil votos e ver se a gente consegue fazer o quarto ou quinto colocado aí na faixa de 2 mil e poucos votos. Essa é a estrutura que a gente tem. A gente vem um pastor Isaías aí com 9 mil votos, uma segunda cadeira entre 4 e 5 mil votos e uma terceira e uma quarta cadeira aí com 2 mil, 3 mil votos. Um caso emblemático, sempre gosto de lembrar nas minhas aulas, é do Jorge Cajuru. Sim. Acho que foi em 2014, ele teve 104 mil votos para deputado 2014, e o partido não fez quociente. Aí você pensa o desespero, irmão, você tem 100 mil votos, você vê um cara entrando com 17 mil, fala, Jesus, que justiça. Mas é o jogo. Quem quer jogar o jogo tem que saber a regra. Né? E aí eu acho interessante, porque de fato, com esse afunilamento agora dos partidos, isso vai obrigar uma depuração na montagem das chapas, como você colocou. Não adianta colocar qualquer pessoa, tem que colocar alguém que vai pelo menos bater a cláusula, né? E é óbvio que sempre vai ter aquela que a gente chama de o rabo da chapa, o cara que vai bater 100, bater 50, mas você tem que ter um grupo ali que tenha de fato condições de ocupar 3, 4 vagas. E aí é interessante, porque a gente ouve muito, né, na época de campanha, o cara pensa, não, mas se eu for pra esse partido aqui, meu Deus, só tem Nego Grande lá. mas se eu for pra esse aqui, não tem ninguém. E aí o cara fica desesperado, né, porque é o risco. O MDB, na última eleição, foi uma chapa brutal, né, e você falando dessa dinâmica do Daniel Vilela e tal,
Eu fiquei impressionado como o MDB da última eleição de 18 para cá se organizou para, de fato, montar a chapa grande, pesada, tanto na Câmara Municipal, né, que migrou muita gente para lá, a chapa da morte, quanto agora também nessa... E conseguiram eleger bastante gente. Então, assim, acho que cada vez mais a sagacidade dos líderes partidários vão ser colocadas à prova, né? Eu penso que isso é bom pro processo como um todo. Eu também, porque... eu entendo a lógica das minorias de, às vezes, não ter um partido com fundo partidário suficiente e você eleger aí com 2, 3 mil votos. Eu entendo isso naturalmente, isso é salutar para a democracia. Mas eu acredito que pela nossa legislação e a forma com que as coisas estão ocorrendo é que nós teremos esse afunilamento e candidatos vão ter que ir para disputar com 5, 6 mulheres ou homens da sua estatura. Não tem essa história mais que a gente tinha antigamente. Vamos escolher uma chapinha boa aqui. Isso não vai existir. Quem quiser, até porque hoje você tem que ter, acho que pelo menos 10% do coeficiente para você ser eleito. Mesmo que seu partido faça o coeficiente, individualmente o candidato acho que é 10%. É o caso do União Brasil agora. A Silvia explodiu de voto, o Calil bateu, o terceiro colocado teve 6 mil votos. Então, e aí para você ver. Aí ninguém quis ir para a chapa do União Brasil, porque a Silvia e o Zacarias ia estourar de voto. O União Brasil poderia ter feito terceiro. Se tivesse alguém lá, se eu tivesse lá com 30 mil votos, eu teria sido eleito. Então, a coisa não é exata. Infelizmente ou felizmente, tem que ser uma análise bem depurada mesmo. É claro que existem exceções. Ninguém imaginava uma potencialidade de votos como essa para Silvia, que foi um fenômeno. Mas é isso, né? Então tem essas surpresas. Pois, mas aí a gente entende também que a qualidade, e aí a gente fala de qualidade, olha só, a qualidade da perspectiva de entendimento do processo. Quem vai entrar para a política, isso a gente tem visto mais efetivamente de uns anos para cá, e eu trabalho isso há um monte de tempo, está sendo exigido que a pessoa entenda melhor do sistema. Sim. Não é mais porque o cara é bonito, porque o cara é feio, porque o cara é famoso. Ele vai entrar para a política, tem que entender do rolê. Porque senão não vinga. Não parar de cair em conto, em historinha da carochinha, né? Não vem pra cá que você vai ser eleito com 2 mil votos. Mas peraí, você não tem candidato suficiente para fazer o coeficiente? Exatamente. Como você eleito aqui? Não, outra coisa, sabe? É um processo. Não adianta você achar que acordei lá, março de 2024, vou ser candidato. Não, padrinho, é um processo, você tem que trabalhar, você tem que fazer base, tem que conhecer gente. Aí você acaba vendo maluco que vai ser candidato, se juntar os apoiadores, não enche uma van. Falou, irmão, você não conseguiu encher uma Kombi de amigo seu pra te ajudar na campanha, você não pode ser candidato. Você vai gastar seu tempo, vai passar raiva, e passa raiva pra caramba, não passa? Conta pra gente aí, o que você passa de mais raiva na sua vida disputando a eleição? Raiva. Olha, eu já tomei uma manga na cabeça e ainda tava chupada. Então, coisou meu cabelo todo. Tive que ir embora pra casa trocar de roupa. Não, mas foi pra valer ou foi igual o Zé Serra com a bola de papel? Não, foi pra valer. Não me machucou. Só pregou. Só ficou preguento o cabelo com a manga chupada, né? Mas eu acho que o principal problema é essa falta de prioridade dos partidos nas candidaturas das mulheres. Na hora de confecção de material, os materiais demoram mais para chegar na mão das mulheres. Isso é problemático, porque isso dificulta a candidatura da mulher. Eu, graças a Deus, até por ter um histórico familiar, eu tive um privilégio em ser candidata, de não depender, por exemplo, de material partidário. Mas outras mulheres dependem desse material para ela poder começar a fazer campanha. Então, se chega nos últimos 15 dias, enquanto para o outro cara, para o colega de chapa dela, que é homem, chegou no início da campanha, ela já está em desvantagem. Ainda mais essa campanha curta, né, de 45 dias. Ainda mais campanha curta. Então, assim, eu não tive problemas, porque eu tinha meu material próprio, mas o meu material de partido demorou demais para chegar. E também, em alguns momentos, alguns apoiadores que já são profissionais da política, viciados. Então, teve um dia que eu cheguei na reunião de um cara, uma reunião maravilhosa, e aí saí. Me perdi no bairro, fui procurar informações na minha primeira eleição. Cheguei no Monta Casa, a mesma pessoa,
com as mesmas pessoas, assim, a mesma liderança, com as mesmas pessoas fazendo reunião para um outro candidato a vereador. Caraca. Eu falei, Mas, tem umas coisas que desanimam também. Você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? cara, mas assim, é engraçado porque eu sempre falo muito isso pra quem eu assessoro. Se tem um trem que é sinistro em política, em época de eleição, é o tal da liderança. Brota liderança da terra. O cara, ele se intitula, ele é liderança de si mesmo. Exatamente. E aí acontece isso, né? Ele monta um cenário fake com um grupo fake pra que tentar, é família, ganhar. com os amigos e... Cara, olha só. Tá vendo, Elias? Você pensa que não? Rapaz, o cara tá montando tipo o show de Truman, saca? Exatamente, ele vai migrando, exatamente. Aí muda o cenário, leva a pessoa e vai capitalizando com os vereadores. Não, e nessa última eleição eu descobri que ele fez isso com mais 3 vereadores também, entendeu? Me fala que esse cara vai trazer ele aqui, ué. Isso é o empreendedor do voto, um homem desse. Eu falei, esse não me pega mais, não. Mas aí é bacana, sabe, né? A gente falando, é brincadeira, mas acontece, tá? É brincadeira, mas acontece. Mas só reforça, a gente tá conversando sobre se qualificar para entrar na política. Exato. Porque o cara que é pato novo, como a gente chama, ele cai demais nesse rolê. O que tem de gente que gasta os tubos de dinheiro acreditando nesse tipo de lideranças, nas aspas totais aqui, é brincadeira. Depois passa a campanha, você fala, o fulano gastou tantos milhões na campanha e deu nada. Mas também gasta sem conhecer nem aonde ele está disputando voto. Que eu acho mais grave ainda, né? Mas aí é uma perspectiva também de quem está disputando, Marcos. Isso eu aprendi na prática. Eu estou na minha 3ª eleição. Não adianta também a gente querer achar que na estrutura, a estrutura financeira, que eu digo de contratação de lideranças, eu já entendi que ela é um complemento. A gente tem que fortalecer a política dentro das nossas bases mesmo. Sim. Política é base eleitoral, você tem que se fidelizar. Você tem que ter sua causa, sabe? Você tem que ser reconhecido por alguma coisa. Porque se for só pela estrutura, cara, o que a gente vai trombar com esse tipo de gente? Que não tem compromisso com nada. Porque quando você tem uma causa, as pessoas, elas não se conectam na Sabrina pela Sabrina. Elas se conectam a mim hoje porque eu estou defendendo o autismo, que eu estou defendendo a educação municipal. Tem que ter essa ligação. Se for só na estrutura financeira, vamos ter campanhas mais caras. E, infelizmente, um tipo de político também que não tem o que defender porque ele sabe que o seu mandato foi comprado. Acaba que não adianta, porque para fazer política você tem que ter apoio. E é uma coisa que até no meu último curso eu bati muito sobre isso, que é a diferença de capital eleitoral e capital político. O cara pode gastar o tubo e ter muito voto, ele tem capital eleitoral. E detalhe, gente, capital eleitoral só vale pra eleição. Isso. Abriu a urna, morreu. Eu acho muito divertido o cara virar pra ele assim, não, que eu já vou sair na próxima eleição com tantos mil votos. E da onde você vai ser aqueles votos? Você fez uma poupança e guardou os votos. Não existe, isso não existe. Mas aí o cara às vezes até ganha o mandato e é um ninguém. É um ninguém na Assembleia, é um ninguém na Câmara Municipal, não apresenta pauta nenhuma, não defende nada, porque ele não tem capital político, ele é irrelevante no processo. E para você que vota nesse tipo de gente, depois reclama, mas não acontece nada, não melhora nada, mas você votou numa pessoa que não sabe fazer nada, uma pessoa que não tem condição de te representar, meu querido. Aí você não me ajuda também, né? Aí você não contribui com a gente. Sabe, mas então, podemos entender que daqui por diante, né, falta o quê? Um ano para começar o corre de verdade das campanhas. Em abril começam as filiações, pois né? Pois é. É o primeiro grande marco da eleição. Então, assim, nesse próximo ano aqui, qual é efetivamente o seu projeto e o que você vai executar para justamente te dar essa autoridade e notoriedade para chegar com força na eleição do ano que vem? O que você tem de projeto para agora? Bom, continuar com o Tô no Bairro, porque me dá essa conexão com a população, com a cidade. A gente tem falado muito sobre a inclusão na rede municipal dos alunos, principalmente os estudantes, as nossas crianças com autismo. Claro que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de crianças com diversas deficiências ou necessidades, mas a gente tem uma visão especial às crianças autistas hoje na rede. Mas quando a gente trata das crianças autistas, a gente está tratando da inclusão em geral. Então a gente tem falado isso, inclusive, Goiânia fez a primeira formação do Brasil para todos os trabalhadores da educação, não só professores, mas apoio administrativos. Foram mais de 13 mil trabalhadores qualificados para entender melhor como essa criança autista chega na escola, como acolher, como, sabe, porque é diferente.
Tem feito também uma oficina com os pais, com as famílias, isso nunca tinha acontecido, isso foi demanda do nosso mandato, então a gente pretende aperfeiçoar isso. Existe uma disputa, uma briga aí, porque a lei federal determina que o aluno que precisa, ele pode ter um profissional de apoio, mas o profissional de apoio ele é diferente do professor. E hoje o que as famílias querem não é simplesmente um profissional que acompanha a criança no banheiro, isso é importante, mas eles querem que seus filhos saiam da escola alfabetizados, Sim. entendendo, aprendendo a ler e a escrever. Isso é função do professor. Então a gente quer ter aqui em Goiânia tanto o profissional de apoio quanto o professor de apoio. Nós queremos oferecer esses dois profissionais para as nossas crianças. E a gente tem lutado também bastante em relação ao combate à violência contra a mulher. Na perspectiva da empregabilidade, é algo que eu trabalho. Não adianta a gente ficar discutindo números, debatendo a violência contra a mulher se a gente não tem ações práticas. E o ciclo de violência, ele se encerra quando a mulher consegue a sua independência financeira. Senão ela vai voltar para esse ciclo de violência, infelizmente. Então a gente tem trabalhado dentro dessas três perspectivas. E por último, tá falando que eu converso demais, que eu tenho muitas pautas, né? O povo fala. Mas que também é dentro da educação, que é um guarda-chuva macro pra gente, que é a questão emocional dos nossos jovens em relação à automutilação, a altos índices de suicídio dentro das escolas. Então a gente está com um projeto bem bacana de fazer esse encontro com as famílias, com esses jovens que estão precisando de ajuda na área emocional. Massa. Realmente, eu acho que por isso pós-pandemia, né, tem muita coisa na cabeça de muita gente, deu uma bugada. Então, o que a gente puder fazer para dar essa acolhida, para poder, de fato, reinserir muitas pessoas no processo social, acho que é muito louvável. A depressão tomou conta, sim, Marcos. Sim. E o acesso das pessoas mais vulneráveis ao tratamento, ele é precário. Então a gente precisa falar disso abertamente, a gente precisa falar de saúde mental sem preconceito e precisamos cobrar do poder público, porque as iniciativas são muito tímidas. E aí eu posso falar de causa própria, eu já passei por um quadro depressivo, tive que tomar remédio e tal, e foi suave, foi de boa, e ainda bem que eu tive condição de buscar apoio médico, apoio psicológico e tal. E, cara, eu dou aula há mais de 10 anos, então eu vi muitos alunos meus passando por isso. E aí, quando eu passei, foi engraçado que as pessoas falam assim, você não tá. É difícil para a pessoa até ser acolhida para falar sobre o que ela está passando. Então, se a gente puder cada vez mais trazer isso e normalizar esse processo, cara, vai ser excelente. Porque é uma doença. Exato. Precisa de tratamento, às vezes médico, às vezes de acompanhamento, e isso não é entendido. O preconceito ainda é muito grande. É preguiçoso, não quer trabalhar, é mimimi, ou o que é preocupante, não, vai para a igreja que passa. Cara, é importante você ter um acompanhamento religioso. Eu tenho minha religião, mas não é só, porque é uma doença, não é só falta de Deus, é uma doença. Exatamente, concordo demais, e por isso cada vez mais vai ser pauta, a gente vai voltar a falar, e é a política que vai nos ajudar enquanto sociedade a lidar com isso. Deixa pra galera aí suas redes sociais, onde é que o pessoal te fala, qual gabinete que eles vão bater na porta pra encher o teu saco lá. Porque assim, foi bom demais bater esse papo contigo e eu acho que a gente vai conseguir dar essa reverberação para pautas muito importantes, para mais mulheres poderem se aproximar de você e tentar entender como elas podem fazer, porque tenho certeza que tem muita mulher nos assistindo hoje que quer estar também participando mais ativamente da política. Então deixa pra galera aí como é que faz. Bom, bora lá, gente. Rede social, tudo @SabrinaGarcês, com Z de zebra no final. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, vocês me encontram em todas as redes. Pode mandar direct, mensagem direta, que eu que respondo, quiser agenda, quiser uma demanda, o nosso gabinete é aberto. Tem o Zap, o Gabi Zap que a gente fala, que eu não sei de cor, você tem aí? Não, mas se alguém decorar telefone hoje em dia, eu bato palma. Eu vou ver se acha. A gente põe no crédito aqui, põe no crédito. E Gabinete 5, Câmara Municipal de Goiânia, Gabinete 5. E se você quiser também, me chama pro seu bairro, vamos fazer um tom no bairro aí, que a gente conversa melhor, especificamente sobre as demandas, a gente vem logo, grava, tira foto, faz um barulho e busca solução. Maravilha, pessoas. Mais uma semana com o programa Topzera.
como diriam meus alunos, que tomara que estejam me assistindo agora, porque depois vamos conversar na hora da prova. Eu acho que você tinha que sortear uns pontos, assim, durante o programa. Eu vou fazer questão da prova. O que o professor falou no programa tal? Qual foi a resposta da vereadora e tal? Gente, agradecer aqui o pessoal, o Rafa tá nas picapes, como sempre, ali. O Elias naquele papel macro de Elias, cada vez ocupando mais espaço. A esposa do Rafael, que eu não sei o nome dela. A Viviane. A Simone. A senhora da Sabrina é a Sara. E vocês que nos acompanharam mais esse dia, ó, link, like e compartilha com a gente, participa com a gente, porque esse programa só existe por sua causa, tá certo? Fala com a vereadora, manda as mensagens para ela, cobra, traz sua demanda e, principalmente, participa da política cristã. A gente precisa de pessoas participando para melhorar a vida de pessoas, beleza? Gente, semana que vem tem mais. Um brinde pra gente fechar o boteco.